TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos aqui juntos no mais um programa Castelo Forte, um programa de informação, um programa de também estímulo e gratidão por tantas iniciativas de pessoas, de grupos e entidades que colaboram para a melhoria da vida de todos nós aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. Esse programa é oferecido pela comunidade evangélica de Lajeado e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante relacionado a resíduos sólidos, que é aquele lixo que a gente produz, e nós temos a oportunidade e o privilégio de conversarmos com a professora Jane Mazarino, da nossa Univates, e também Renato Lauter Medeiros, que é agrônomo e hoje atua como voluntário no fórum sobre esse tema aqui em Lajeado. Muito obrigado por estarem conosco no programa Castelo Forte. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês, professora Jane, o que está acontecendo nessa área dos resíduos sólidos em Lajeado? É um tema que está sendo trabalhado, tem muito interesse. O que você pode contar para nós sobre esse assunto aqui no programa Castelo Forte? Bom, boa tarde, então, obrigada pelo convite. A gente trabalha dentro do Fórum de Resíduos, que agora está finalizando um processo de trabalho, e a gente começou porque a gente percebeu, não só empiricamente, olhando as lixeiras e vendo as pessoas como agem em relação aos resíduos sólidos urbanos, né, o lixo nosso de cada dia, né, que as coisas não estão como deveria ser. Então, em 2007 a 2011, a gente realizou uma pesquisa na Univates, fez um levantamento profundo em Lajeado e Estrela e em outros municípios do Vale do Taquari de forma menos aprofundada, e verificou que precisava uma força-tarefa de muitas organizações sociais para estimular uma adequação das pessoas para a questão dos resíduos. Então, o que a gente verificou? Que as pessoas não estão separando corretamente, não estão colocando na lixeira no dia e de forma correta, não está acontecendo. A coleta seletiva existe em Lajeado, mas ela não funciona efetivamente. E isso exige tanto forças do poder público quanto dos moradores, entre outros, e educadores também. A partir daí, a gente convidou, então há 26 meses atrás, foi em setembro de 2013, então, a gente convidou várias organizações sociais, catadores, Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente, moradores em geral, a CIO, Unimed, Condema, várias organizações sociais para discutir mensalmente essa questão e levantar ideias sobre os problemas, sobre as soluções, e viemos discutindo isso por 26 meses e estamos terminando esse processo nesse momento. Professora Jane, você atua na área de comunicação e educação ambiental na Univates. O que você e essa equipe toda estão percebendo? Parece que já faz alguns anos que a gente vem falando no Brasil e ao redor do mundo sobre a necessidade de tratar bem o lixo. Estamos crescendo nessa conscientização. Você disse que ainda nós temos uma série de problemas aqui em Lajeado. O que você diz disso? Não estamos nos conscientizando ainda? Olha, a gente teve um primeiro momento da sacola azul aqui em Lajeado, né? Eu recém tinha vindo morar aqui, eu acho que foi em 98, isso. E foi um primeiro momento, ninguém falava nisso, né? Eu acho que nós vínhamos de uma sociedade que separava e reutilizava muito, né? Nossos avós, nossos pais sempre separaram e reutilizaram, né? Ferro, vidro, plásticos. Teve gente aqui, meu pai foi para a escola com a sacolinha de cristal, de açúcar cristal, né? Então reutilizava tudo. Aí depois a gente vem para uma sociedade de consumo, né? Depois ali dos anos 70, 80, que consumia, começa a produzir resíduos e isso ia para o lixão.
Isso a gente evoluiu tecnicamente. O lixão hoje é crime, né? Então a gente tem que ter um aterro sanitário. Na nossa região, quem não tem aterro sanitário envia para um aterro sanitário de Minas do Leão. Então está sendo aterrado, pelo menos sem a contaminação do solo, de forma tecnicamente adequada. Mas isso não resolve o problema, porque o problema é que as pessoas produzem muitos resíduos, né? E quando a gente produz muito resíduo, vai ter que ter muito espaço para enterrar esses resíduos. E mesmo levando a Minas do Leão, são muitos quilômetros que muitas cidades, muitos moradores colocam seus resíduos no lixo, e esses gestores públicos carregam isso de caminhão para, acho que dá uns 200 quilômetros daqui, né, Renato? Então isso é muito longe para a gente ficar carregando o nosso lixo todo dia. Lajeado tem uma situação técnica mais aproximada do ideal. Em 2010 surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então também legalmente a gente evoluiu tecnicamente. Então hoje está ali colocado como deve ser o ideal da nossa relação com nossos resíduos. Mas, se tu quiser saber a minha opinião mais forte, mais contundente, mais política, mais contra a sociedade de consumo, é que a gente tem que consumir menos. Isso significa que vai estar girando menos dinheiro no comércio, né? Só assim a gente começa a resolver o problema dos resíduos, além de separar devidamente o que a gente produz. E eu acho que muitas pessoas têm informação, mas uma informação desencontrada, e às vezes tem um pouco de preguiça, e às vezes na casa um separa direito e outro não, e às vezes separa direito e coloca na lixeira e o caminhão não recolhe direito, e às vezes coloca no dia errado. Então tem uma série de pequenos problemas que fazem com que a coleta seletiva não funcione como poderia funcionar. E isso a gente pode trabalhar com educação e informação ambiental. Então tem solução, deve ter vontade política e vontade de cidadão. Quer dizer, temos um bom caminho a andarmos ainda. Isso não é fácil, né? Muito bem. Renato, você é agrônomo e atualmente participa do Fórum de Resíduos Sólidos na condição de um morador, de uma pessoa voluntária. Acho muito bacana também, quem sabe, se você puder comentar conosco aqui, o que leva o senhor a participar voluntariamente de um fórum sobre resíduos sólidos. Você não ganha um salário para participar lá, você está preocupado com essa questão aqui na cidade? Exatamente, como o senhor falou, eu também agradeço a participação no programa. E além de técnico, a gente, como cidadão observando, eu observo assim na minha rua, nas ruas, eu vejo que, de modo geral, a população não está agindo de maneira correta. Claro, existe aquela desculpa, eu não separo o lixo porque o caminhão passa e eles pegam tudo junto. Mas eu acho que não é essa, e nós temos um caminho, nós podemos fazer. Cada cidadão pode ter em casa a sua bombona só para lixo seco. Né? Por exemplo, no meu bairro o caminhão passa na segunda-feira. Eu noto que, além do lixo seco, eu ponho a minha sacola, tem lixo orgânico misturado com lixo seco, ou só lixo orgânico que não é o dia daquele. Então os moradores não deveriam colocar aquele, né? Então eu sempre fui muito observador, assim, muito crítico dessa situação. A gente vê, dá pena de ver nos bueiros lixo caindo quase para dentro, né? Nos rios, nos arroios. Eu vejo assim também no interior, tem muitos problemas assim, e uma das coisas que é um bom exemplo na minha área, que foi, não digo resolvida totalmente, mas foi assim uma solução que dá para dizer quase 100%, o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Não é lixo resíduo urbano, mas era um problema gravíssimo também que estava contaminando as fontes. E hoje as empresas que vendem, elas passam, o agricultor ele acumula aquelas embalagens, faz a tríplice lavagem e as empresas recolhem. Então isso, no caso do agrotóxico, foi uma solução assim. Então, quem sabe nós podemos chegar um dia também a esse ponto, né? Então nós não estamos inventando nada, nós não estamos criando um programa novo de reciclagem do lixo. Esse nosso fórum, ele vai apresentar, né, Jane, para as autoridades, o Ministério Público, Prefeito, Câmara de Vereadores, Conselho do Meio Ambiente, o resultado do nosso trabalho.
de todos esses meses aí, então, no sentido assim de aperfeiçoar essa coleta, né? Então nós temos, por exemplo, até a educação dos próprios que trabalham nos caminhões, o cidadão também. O cidadão acho que é muito importante. A gente tem um programa também de incentivo à compostagem, né, Jane? A compostagem doméstica, né? Principalmente para quem tem pátio. E uma parte muito importante, eu acho que dessa parte, dessa cadeia, são os catadores. Nós já temos um grupo que, eu não sei se já estamos em cooperativa, mas eles estão bem organizados, né? Esses cidadãos são uma parte muito importante desse nosso processo. Sem eles, realmente, nós não podemos também pensar num sucesso total do programa, né? Em que sentido os catadores são importantes nessa cadeia? Porque eles fazem essa coleta, em que sentido que eles têm essa importância no processo? Os catadores. É que, embora exista o programa, os caminhões que passam com lixo recolhendo, por exemplo, se tudo funcionasse direitinho como deveria, mas nós não podemos negar, existem os catadores, eles estão aí, né? Então o nosso propósito, inclusive no fórum, foi de organizar esses catadores, porque nós não podíamos deixá-los à parte, né? Mesmo que tenha, que funcionasse direitinho, a gente vê os catadores aí. Então, e além de tudo também, isso funciona como uma fonte de renda, né? Eles podem, esses catadores organizados em cooperativas, há municípios que a gente sabe, até já pesquisamos, já buscamos até legislação de alguns municípios aí que não cabe aqui citar, e eles têm um trabalho assim de sucesso, né, com os catadores, porque, como eu disse, os catadores eles estão aí, mesmo que funcionasse, eu acho que muito bem, nós não eliminaríamos os catadores, né, porque recolhimento de papelão, de latas, de uma série de outros produtos que podem, né, e que eles transformam em renda, né? Então, em qualquer país, em qualquer cidade, os catadores estão incluídos, estão inseridos, e uma parte muito importante, né, desse programa. Eu gostaria então que vocês explicassem para nós um pouco mais sobre o fórum. Como surgiu o fórum, como ele funciona, e no que o fórum está trabalhando atualmente. Ok, então o fórum surgiu em setembro de 2013 e a partir da organização, então do convite a todas essas organizações que eu falei antes para discutir esse tema, e mensalmente às segundas-feiras a gente se encontrava, a primeira segunda do mês, para discutir. Então o que a gente utilizou a metodologia participativa. Então primeiro identifica todos os problemas identificados por aquelas pessoas. A lixeira não funciona e a gente foi elencando isso, todos os problemas. Isso foi um processo até longo, né, Renato? É o Muro das Lamentações, a gente chama, né? Que é uma metodologia que vem lá do Instituto Ecoar e que é reproduzida pela Itaipu Binacional no projeto de educação ambiental muito bonito que eles têm lá. E aí a gente tomou isso pra gente também. Então o Muro das Lamentações foi muito lamentado, né? Lamentou muito. Depois do Muro das Lamentações, aí vem os sonhos, né? Qual é que seria a situação idealizada, né? Então a árvore dos sonhos. E aí a gente começou, em cima dos problemas que a gente via, como a gente gostaria que fosse a situação. E a partir disso a gente elencou o caminho adiante, que é as propostas que a gente pontuaria para que esses sonhos se realizassem e a gente parasse de lamentar. Então, o que aconteceu? A gente está entregando agora, no início de dezembro, aí nós vamos entregar prefeito municipal, ao presidente da Câmara de Vereadores, presidente do CONDEM, ao Ministério Público, o resultado do trabalho do fórum, que vai passar a existir. A nossa proposta é que ele seja um momento de discussão específica dentro do CONDEMA, a partir de agora, quando for necessário, nos chame, ou mesmo o CONDEMA tem a possibilidade de discutir isso, né? É o Conselho do Meio Ambiente da cidade. Então, o que a gente está entregando? Uma proposta de legislação municipal para os resíduos sólidos domésticos, respeitando tudo o que está posto nas legislações municipais sobre resíduos domésticos, que está separada em diferentes legislações, né? Código de edificações, Código de postura, não sei o quê. Então a gente levou isso, considerou que estava aí, não foi contra isso, mas complementa e traz tudo dentro de uma legislação específica que diz qual é o papel claro do morador, do gestor e dos catadores.
Os catadores são muito importantes, como o Renato falou, e na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município é responsável por incluir os catadores e fortalecer a cidadania deles a partir do trabalho, que é uma fonte de renda ou resíduo para eles, né? Então, além dessa proposta de legislação, a gente também tem um planejamento, que essa legislação contempla, o que a gente planejou, que são 4 ações, 4 propostas de ações. Eu vou ler porque é melhor do que eu explicar nesse momento. A ação 1 é exigir, educar e fiscalizar a empresa coletora para que não misture resíduos separados e não separados corretamente nos caminhões, educando inclusive os coletores dos caminhões. Então, uma é do gestor público com a empresa contratada, que hoje, exatamente nesse momento, final de novembro de 2015, temos problemas com a empresa coletora. Na frente da minha casa, ela não tem recolhido lixo nas segundas de manhã, o resíduo seco, como é. Então, temos problema por causa dessas licitações, é uma coisa recorrente. Ação 2, incentivar e fiscalizar a separação e disposição correta pelos moradores. Né? Então, o caminhão coletor, os moradores têm que se adequar. A terceira é desenvolver a cultura de composteiras caseiras. Hoje, cada um de nós, cada ser humano, numa classe média, no Brasil, produz cerca de 1 quilo de resíduo por dia, 1 quilo de lixo por dia. Desse quilo, a metade é resíduo orgânico e a metade é reciclável. Uns 30% recicláveis e 20% é rejeito, né? Então, 50% orgânico dá para ir para composteira, é 500 gramas por dia. 300 gramas reciclável, que se eu separar corretamente, o catador e o próprio gestor público vai lucrar com isso, porque ele vai vender. E 20% é rejeito, que é a única coisa que deveria estar indo para o aterro. Hoje, 97% do que a gente produz está indo para o aterro, quando deveria ir só 20%. Então, desenvolver a cultura de composteiras. E a quarta ação é incentivar a organização de cooperativas de catadores e capacitá-los para a coleta seletiva. Quando a gente fala dos catadores capacitados para a coleta seletiva, a gente está falando deles exercitando um processo que está funcionando lá em Santa Cruz do Sul, que é a coleta porta a porta. O catador uniformizado faz a coleta porta a porta nos moradores. Então, eu vou ter o catador que vai toda semana na minha casa pegar o resíduo seco para depois ele revender de forma cooperativada. Tá? Então, essa é uma proposta também do fórum. Eu só gostaria de salientar que não somos só eu e o Renato, né? Renato, que participamos do fórum, mas também tem a Malta Maria Fluck, da Corsã, que fez um papel muito importante no fórum, a Solange Cato, da Secretaria Municipal de Educação, a Patrícia Guiar, da Unimed, a Gilmara Scapini, que é da Parceiros Voluntários, da CIL, a irmã Dolfina Morari, o Jean Tasca, da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, e o grupo de catadores do CEPET Araju, que hoje já conseguiu, durante o fórum, um pavilhão onde eles estão trabalhando. Muito interessante, realmente um trabalho que merece a atenção e o apoio da população. Nós estamos quase no final do nosso programa. Eu queria perguntar 2 coisinhas bem simples, bem rápidas. Então, aqui está sendo encaminhada uma proposta para a Câmara de Vereadores de Lajeado. Para a Prefeitura Municipal, principalmente, para o conhecimento da Câmara de Vereadores, para o presidente do Condema, para o Condema, nós vamos estar na reunião do Condema de dezembro, e para o Ministério Público para conhecimento também, porque eles estiveram no início desse processo e nós estamos dando o resultado, então, dos nossas propostas. E se espere que essas propostas, então, acabem sendo realmente implementadas. Esse é o sonho, então. Bom, as propostas idealizam um processo de cidadania no município em relação ao seu lixo. E a legislação, ela é até punitiva de alguma forma, mas a gente fez uma punição gradativa na nossa proposta, né? Então, a gente tem, assim, tipo uma advertência, o cursinho, para quem ainda não aprendeu a separar o lixo, para depois ter uma multa, né? Então, mas ali diz o que caberia a quem não age corretamente. Aí tu pode me perguntar, bom, e se eu separo no meu prédio, meu vizinho não separa, quem é que vai ser multado? O prédio. E aí a responsabilização é coletiva, então a gente vai começar a se cuidar uns aos outros. Muito interessante, muito bacana. E a última perguntinha, assim, uma curiosidade, a questão da composteira. Quem mora em apartamento, como é que funciona? Dá para fazer a composteira? Existe uma... Renato, isso aí eu falo, né? Porque eu estou tentando convencer o Renato. Mas assim, ó, eu tenho uma composteira na minha casa e ela funciona.
Tá? Então eu já passei por vários momentos. Excesso de umidade, dá bichinho, como é que controla? Usa serragem. Muito seca no verão, como é que controla? Dá uma regadinha. Tu tem que botar o resíduo, mas tu tem que cobrir ele com um pouco de terra. Então tem cuidados que a gente tem que ter, mas são cuidados muito simples, né? E eu não boto, o único resíduo orgânico que eu boto para fora é cebola e cítricos, que eles afetam a acidez do solo e tal. O pH do solo, né? Engenheiro agrônomo aí que me diz, né? Mas o pH do solo, então isso tem certos cuidados, mas é muito simples. Então composteira em apartamento, em sacada de apartamento funciona muito bem e produz muito melhor as nossas plantinhas de apartamento também. Agradeço muito pela participação de vocês, um assunto que certamente merece muito mais tempo e atenção. Muito obrigado por estarem colaborando tanto nesse tema aqui na nossa cidade. E quem sabe a gente pode continuar essa conversa, quem sabe no futuro aí já com mais informações e quem sabe até mesmo com a implementação dessas ideias aí. Professora Jane Mazarino, obrigado também. Muito obrigado. E seu Renato, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Castelo Forte. Olá, amigos, amigas. Convido para o nosso momento de uma reflexão no nosso programa Castelo Forte. Programa que deseja trazer também o estímulo à fé, à esperança, o andarmos com Deus, com Cristo, e assim podermos também viver essa esperança que Ele nos dá. Hoje eu gostaria de trazer conosco o símbolo, a imagem das raízes que sustentam, que seguram. Nós vivemos em tempos onde existem muitas tormentas, ventanias, podemos dizer assim, situações que podem nos abalar, podem nos, quem sabe, até derrubar. Portanto, é bom, é importante podermos estar firmes, bem enraizados, para que nas tempestades da vida possamos permanecer, possamos também florescer, inclusive. Compartilhe uma palavra que o apóstolo Paulo traz na carta aos Romanos, onde ele usa a imagem de uma árvore, os seus galhos e a sua raiz, e ele diz o seguinte: portanto, não desprezem os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. É a raiz que sustenta vocês. A raiz normalmente não é visível, ela está abaixo da terra, mas ela é aquilo que sustenta e que traz também o alimento, os nutrientes para esta árvore. Amigo, amiga, como estão as raízes
que nos sustentam em nossa vida, temos dado atenção, temos cuidado destas raízes para que elas se fortaleçam, para que elas se aprofundem? Quais são as raízes da nossa vida? Nós temos, por exemplo, como pessoas cristãs, uma raiz que é importantíssima, que é a nossa identidade. A nossa identidade, ela nos dá condições de nós sabermos quem nós somos nos diversos momentos da nossa vida. Ela diz que nós temos um passado, um presente e também um futuro. A nossa identidade, ela está de uma forma muito clara, permeada e colocada naquilo que nos é dado, na nossa própria criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e na pessoa de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Deus disse que Ele deseja ser aquele que nos dá a nossa identidade, firmada no amor de Jesus Cristo por cada um de nós. A nossa raiz também ela pode e deve ser composta de amor. Quando o amor faz parte da nossa vida, da nossa convivência, se torna uma raiz poderosa que nos sustenta, nos segura, nos ampara, nos alegra. Também a sabedoria que vem da humildade, da reflexão, da meditação, da busca dos ensinamentos de Deus. E também a nossa raiz, ela precisa de conhecimento dos mais variados, de nós mesmos, do mundo ao nosso redor, das pessoas. A nossa vida, ela é sustentada pelas raízes, repito, raízes que têm a ver com a nossa identidade, com o amor, com a sabedoria, com o conhecimento. E para encerrar esta reflexão, quero também lembrar que, biblicamente falando, a partir dos propósitos de Deus para a vida de cada ser humano, as nossas raízes não existem simplesmente para que nós sejamos uma pessoa que aparece, uma pessoa que é vista pelos outros, mas nós existimos de uma forma muito especial para darmos bons frutos. Assim que a nossa existência, a nossa vida, possa produzir muitas coisas boas, para que outras pessoas também se beneficiem da nossa vida, nossa história, as raízes que nós temos, que Deus nos dá. Que possamos assim nos alegrar em sermos pessoas que têm uma base firme na palavra de Deus, no amor, na nossa identidade, e que seja uma alegria muito grande podermos produzir frutos bons para muitas pessoas, frutos quem sabe grandes ou pequenos, mas frutos que fazem bem para outros. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.